como nós comentamos, a importância do toque do chofar. Será um dia como este. Vocês irão ouvir um som como este, que estará anunciando a chegada esperada de Yeshua. A Bíblia nos traz 72 vezes a palavra trombetas ou chofar. No Monte Sinai, quando Jeová falava com Moisés, eles ouviam um som como esse. Para aquelas pessoas, era uma trombeta, mas Moisés entendia o Criador falando. Parece que eu... Perfeito. São 72 manifestações. 72 vezes vai aparecer trombetas. 72 vezes aparece o nome do Criador. Em todos os eventos mais importantes da Bíblia, nós vamos ver ali o toque do chofar. A cidade de Jericó era fortificada, uma muralha intransponível. Segundo os arqueólogos, a largura da muralha era tão grande que andava-se com bigas, com cavalos em cima. É uma coisa extraordinária. E foi o toque do chofar e o clamor do povo de Israel que derrubou aquelas muralhas. E vai aparecer diversas vezes o toque do chofar. E aí surge a pergunta: o porquê que não se dá ênfase, não se fala sobre trombetas no meio do povo judeu? Porque aqueles que são contra Yeshua, eles sabem que trombetas anuncia o breve retorno dele. E aí o que aconteceu? Foi colocado uma festa sem pé, sem cabeça. Porque não precisa ser muito inteligente, não precisa ter um QI alto para entender que o ano novo não pode ser no meio do ano, óbvio. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 2, nós lemos assim: E este vos será o primeiro dos meses. Ao continuarmos a leitura, nós vamos ver que ali se refere ao mês de Abib, ou Aviv, o primeiro mês, o mês da festa dos pães ázimos. Você vai lendo o versículo 3, 4 em diante, e ali tem toda a explicação, se refere ao mês. Então, o ano novo bíblico é em Aviv. Ponto final. Não existe nenhuma citação no Tanar não existe nenhuma citação no Tanar aonde diz
que o ano novo seja no 7º mês. Eu vou pedir aos irmãos, aconteceu um probleminha, mas nós vamos continuar. Eu vou transportar aqui o nosso equipamento, colocar na bateria, porque está acabando, e não era para ter acabado. Hoje parece que não é para falar, mas não vamos falar, nós estamos teimosos. Então vocês me perdoem. Deixa eu pegar aqui o carregador. Aí eu vou fazendo uma tour aqui em casa. Então, como eu estava falando para vocês, esta festa de Rosh Hashanah, ela não existe. Ela foi trazida pelos judeus que saíram da Babilônia e retornaram. Lá na Babilônia, eles... Me perdoem, irmãos. Lá na Babilônia, no 7º mês, existia uma festa. Chamava-se... Agora sim, melhorou. Essa festa do 7º mês era uma celebração a uma divindade chamada Marduk. Hoje tá difícil. Só um segundinho. Pelo amor de Deus. Orem aí, irmão, senão não vai dar. Perfeito, irmãos. Me desculpem. Na Babilônia, no 7º mês, havia uma festa uma festa que era dedicada, a Marduk, que era o padroeiro, o protetor da Babilônia. E eles celebravam a vitória dessa divindade contra um demônio feminino chamado Tiamat, que era a deusa das águas. E eles faziam uma festa muito grande. E lá na Babilônia também era o 7º mês. Quando os judeus retornaram, um pequeno grupo, que eram os fariseus, continuaram celebrando, que eles celebram no 7º mês. O mundo católico apostólico romano estabeleceu o ano novo no 10º mês, porque dezembro é 10, novembro 9, outubro 8, setembro 7. Então, percebe que nenhum deles, nem tanto os judeus e os babilônios, como a Igreja Católica, celebram fora do período correto. Outra coincidência, os romanos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela instituiu o primeiro dia do novo ano a uma divindade chamada Janus. Os babilônios, Marduk. Os romanos, Janus. Janus é um personagem que tem duas faces, uma para frente, outra para trás, né? A de trás olha para o passado, a da frente para o futuro. São festas pagãs. Como que a festa das trombetas virou ano novo? Se não há citação em Êxodo 12, versículo 2, é claro, a festa é em Abib, então já passou. Não vou entrar nem na questão do ano, isso é um outro detalhe. Mas continuando, qual o propósito? Existe um propósito. O propósito foi ocultar os sinais que apontam para a volta de Yeshua. Porque trombetas é essencial para todas as celebrações das festas bíblicas. Em todas as celebrações está ali trombetas, está ali o toque do shofar. Em todos os acontecimentos relatados na Bíblia,
houve a necessidade de tocar o chofar. São coisas que, para muitos, não tem muito sentido. Por quê? Porque não está habituado, não está acostumado. Ele tem outros costumes. Mas quando nós pegamos Levíticos 23, o que acontece? Ali nós conseguimos vislumbrar as festas bíblicas. E ali Deus fala, em Levítico 23, estas são as minhas festas. Ou seja, essas festas são do Senhor. Em Isaías 66, 23, e será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, e toda a carne deverá vir me adorar. Isso é uma ordenança, é um mandamento. Hoje é uma lua nova. Começamos o novo mês. De todas as 12 luas, a única que é um Shabat, a não ser que caia no 7º dia, é trombetas. Tão importante que ela é, esta lua nova, que ela é um Shabat. Por exemplo, Pêssar não é Shabat. É tão glamuroso falar da Páscoa, mas não é Shabat. Já trombetas é um Shabat. Se caísse hoje, na sexta-feira, hoje seria um Shabat. Se caísse na quinta, seria um Shabat. Se caísse na quarta, seria um Shabat. E assim por diante. A importância de trombetas, porque trombetas anuncia a volta de Yeshua. E as pessoas não estão percebendo esses detalhes. Yeshua nos alerta ali, Mateus 24, nos dá vários sinais. E nós estamos vendo os sinais estampados na nossa vista. A terra está louca, está maluca. Terremotos, enchentes, mortes. Já estão contando aí 30, 40, 50 mil pessoas mortas dentro dessa semana. E nós sabemos que eles subestimam, né? Principalmente esses países que são mais fechados, subestimam os números. Tudo isso são sinais. E o que você está fazendo para se preparar? Muitos são como leprosos. Recebe a bênção, vira as costas e vai embora. 10 leprosos foram curados. Um voltou. Os 9 foram embora. E Yeshua perguntou, cadê os 9? Uma coisa que me chama muita atenção quando a gente começa a fazer uma leitura dos evangelhos, mas uma leitura não didática, mas uma leitura tentando entrar na história, tentar se aprofundar na história. Nós temos aqui algumas professoras e um professor. Quando você vai dar uma matéria, você não pode ser frio de transcrever o livro, mas você tem que transcrever a ideia, para que a pessoa vivencie aquilo. E quando você começa a ler os evangelhos, ali você começa a ver a humanidade do Senhor Yeshua, como ele era humano. E ele tinha sentimentos. E ele pergunta para esse leproso, cadê os outros? Quando ele estava ali, que aqueles seguidores que receberam os milagres, comeram os pães, começaram a ir embora. Ele olha para os seus discípulos, vocês também não querem ir embora, não? Vai embora. Se vocês quiserem, pode ir. Isso nós percebemos porque o lado humano dele era sensível como o nosso, como o seu. Da mesma forma que muitas vezes nós ficamos tristes quando vemos o descaso, sem uma justificativa, das pessoas pelas coisas sagradas. O livro de Hebreus, ele é tão claro, né? Diz assim, não deixem de congregar, como fazem alguns. Nós sabemos que há dificuldades para alguns, e Deus também conhece, porque Deus está dentro de você, Deus está em você. Então Deus sabe que se você não pode estar, existe um motivo justo. Deus sabe, se você hoje nos deu essa tecnologia que o mundo criou, nos facilita. Porque nós estamos falando aqui com pessoas lá do Rio Grande do Norte, né? Lá de Santa Catarina. Só o Wellington que não conseguiu chegar ainda, porque lá a cidade dele está de ponta cabeça, coitado. Acabou de falar para mim que não ia dar tempo de chegar. Então essa tecnologia nos ajuda a nós chegarmos próximos, porque senão nós estaremos muito ilhados, muito sozinhos. Então nós temos que começar a rever alguns princípios que foram ensinados erroneamente.
Você não precisa esperar que nós chegamos e falamos para você. A resposta está na sua Bíblia. A resposta está na sua, sabe, no seu notebook, no seu, enfim, no seu livro, onde estiver, você vai lá, está escrito lá na palavra de Deus, está lá. Como é que você deve seguir? Como é que você deve fazer? Trombetas têm esse significado, nos preparar. Na sua mão e na sua boca, está na palavra. Isso, exatamente, falou tudo, minha irmã Maria. Nós temos que começar a aprender a entender o propósito da festa. Toca-se chofar, dá seu alerta, é a voz de Deus. No Sinai era a voz de Deus. Chegamos em Yom Kippur. Vamos ali meditar no sacrifício expiatório de Mashiach. Ele pagou o preço perfeito. Chega em tabernáculos. Tabernáculos representam o milênio, que nós vamos viver com o Senhor durante 1000 anos. Então, tudo tem um significado. Muitas igrejas hoje, elas têm celebrado algumas festas, mas como um atrativo. Tem celebrado como se fosse um adendo né, para movimentar. Nós não. Nós celebramos porque é um mandamento, é uma mitzvah, uma ordenança. Então, irmãos, hoje é um Shabbat Gadol. O que é um Shabbat Gadol? É um grande sábado, porque caiu 2 sábados num só. Nesse dia, faça uma autoanálise da sua vida espiritual. Como é que ela está? O que precisa melhorar? O que nós precisamos melhorar também para ajudá-los? Porque é importante que você também dê o feedback. Olha, e se nós fizéssemos dessa forma? Porque muitas vezes a nossa jornada, a nossa caminhada é muito sozinho. Quando chega essa época aqui, é mais sozinho ainda. Porque aqueles irmãos messiânicos, do judaísmo messiânico, nazareno, eles ficam separados da gente, porque nós somos estranhos, porque eles resolveram seguir a tradição. E nós decidimos seguir a Torá, na sua plenitude. Não somos donos da verdade, nós somos pesquisadores da palavra e queremos cumprir o que está escrito. Em Deuteronômio 4:2 diz assim: não acrescentem nada e não tirem nada do que foi escrito. A importância é fundamental, irmãos. Você não precisa querer se sacrificar para alcançar a salvação. O preço foi pago, um preço altíssimo. E você está salvo. O difícil não é ser salvo, o difícil é permanecer salvo. Porque ai daqueles que conhecem e viram as costas. Muitas vezes Deus nos manda sinais, nos manda alerta, sabe? Quando você está dirigindo o carro, isso já aconteceu muito comigo, de repente acende uma luzinha lá, já dá um susto. Que é aquela luz ali? Né? Os carrinhos mais antigos a gente já sabia, ou era óleo ou era água. Esses carros mais novos, eletrônicos, você não sabe, você já fica, o que é aquela luzinha ali? A mesma coisa quando acontece alguma coisa na nossa vida, no meio do caminho. É Deus nos chamando, dando um alerta. Presta atenção. Nenhum de nós aqui somos insubstituíveis. Nenhum de nós temos assim, somos super-heróis. Somos humanos. Não somos melhores do que aqueles milhares de pessoas que morreram essa semana com as enchentes, com os terremotos. Não somos melhores. Todos são filhos de Deus. Por isso é importante que você, que está começando nessa jornada, você que já está há mais tempo nessa jornada, você que está aprendendo mais tempo, celebrar as festas é fundamental para fixar na nossa mente. Toda vez que você ouvir trombetas, lembre-se, o retorno de Yeshua. E não tenha dúvida,
Não tenha dúvida. O que vai acontecer? Um dia desses, você vai ouvir um som de trombetas na terra toda. A terra vai se estremecer. É o Senhor retornando. Mas trombetas também significa juízo. No Apocalipse fala das 7 últimas trombetas. É juízo também. Trombeta, salvação e juízo. Essa é a importância que nós temos que ter. Alguns anos atrás, uns 12 anos atrás, eu andava muito decepcionado. Não andava desgarrado, mas andava decepcionado. Porque sempre foi assim. O ministério sempre foi pesado. As pessoas nunca foram comprometidas. E eu também talvez não fosse tão comprometido como deveria. Talvez eu tinha minha parcela de erro. Eu andava meio cabisbaixo, sem vontade. E eu vinha vindo de Campinas para São Paulo. De repente, o meu carro deu um probleminha. Acendeu uma luzinha, como eu falei para vocês aí, que eu lembrei dessa história. Eu parei o carro, abri o capô para ver o que era. Voltei no carro. A hora que eu entrei, que eu olhei no para-brisa, eu vi um reflexo. Era mais ou menos meio-dia. O sol estava no meio do céu. E ao redor do sol tinha como se fosse um anel de nuvens. E aquilo me assustou. Levei um susto, irmãos. Eu até liguei para minha mãe para ver se ela avistava aquilo também. Eu tive a impressão que Yeshua estava voltando, que Jesus estava voltando. E o que me entristeceu é que eu fiquei preocupado e não feliz. Por que eu fiquei preocupado? Porque eu não estava dando 100% de mim. Se você não dá 100% de você, meu irmão, fique preocupado. Nós temos uma responsabilidade muito grande com as vidas e com as almas. Por isso eu digo para você, o melhor instrutor é o Espírito Santo que você tem na sua vida. Ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te esclarecer, vai te mostrar. Hoje eu recebi um monte de mensagens, né? Feliz Rosh Hashanah. Me calei, não vou ficar discutindo. Não é, não é, né? Não vou. Quando passar uns dias, aí eu vou mandar para cada um que me mandou, explicando a ele o porquê nós celebramos o Ano Novo no Ano Novo, e não no meio do ano. Parece uma coisa de doido, né? Tem que explicar para as pessoas que a gente celebra o Ano Novo no Ano Novo, e não no meio do ano. Então, o mundo está de ponta cabeça, as pessoas estão de ponta cabeça. Mas é a grande verdade. Eu vou dar aos irmãos aqui 5 minutinhos, se for necessário tudo isso, né? Para perguntas, para tirar alguma dúvida. Né? Então, fique à vontade. Irmão Freitas, irmã Maria, Grazi, irmã Rosângela, irmã Márcia, pode escrever. Irmã Lau, Renato. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor. De minha parte, não tem não, irmão. Está muito bem explicado. Eu já não celebrava mesmo Rosh Hashanah, que eu acho estranho esse negócio do meio do ano. Né? Para nós, meio do ano, né? Sim, para eles Mas, também. né? É o 7º mês. Né? Então, eu sempre fiquei assim, por quê? Com aquele ponto de interrogação na cabeça. Mas a irmã explicou bem de onde que vem, né? Isso. De lá da Babilônia, Marduk, né? Então, para mim já foi ótimo, foi um esclarecimento para mim, tá bom? Amém. Amém. Mais alguém? Só uma coisinha. Só. Pois não, irmão Freitas, fica à vontade. Eu manifesto uma dúvida relacionada ainda ao Yom Kippur, que vai ser as próximas datas. O Yom Kippur, ele hoje, dentro da compreensão que a gente tem, ele se torna um Yom Tov ou não?
ele se torna tipo um Shabat ou não, nesse dia do Yom Kippur, dentro dessa compreensão. Tá sem o áudio, Rabino. Irmão, podia repetir a pergunta que eu deu um bug aqui, eu não ouvi. Pois Eu não. gostaria de saber sobre o Yom Kippur. Hoje, dentro dessa compreensão que Yeshua já fez o sacrifício e não é um dia de expiação, mas um dia de louvor e ao mesmo tempo de meditação, mas esse dia é Yom Tov ou não, do jeito que ele permanece agora, depois do sacrifício de Yeshua. Porque dentro da visão ortodoxa, vamos dizer assim, é um dos maiores dias assim, de não trabalho, de abstinência, enfim. Mas aqui, como fica para a gente? Era isso que eu gostaria de saber. É uma pergunta difícil de responder na sua integralidade. O que nós podemos responder, vou repetir. Em primeiro lugar, a Bíblia não fala que é um dia de jejum. Você não encontra jejum na Bíblia. Tá? Ela não fala isso. Ali, para se fazer, celebrar aquela festa, precisava de alguns componentes. Precisava do templo ou do tabernáculo, precisava do sumo sacerdote, precisava de 2 bodes, uma novilha, havia uma série de requisitos. E, em especial, precisava da Arca da Aliança. Por quê? Como é que funcionava nesse dia? Um bode, era colocada a mão sobre a cabeça do bode, e sobre ele, sobre ele, o que acontecia? Era colocado o pecado de toda a nação. O outro bode era sacrificado. Pegava-se o sangue e espargia na Arca da Aliança. O que ficava vivo era levado para fora, simbolicamente, para tirar o pecado. Esse é o Yom Kippur. Com a destruição do templo, eles inventaram um sistema religioso, inventou esse sistema, né, religioso rabanita, esse sacrifício de você ficar o dia inteiro lendo o Siddur. Né? O Siddur é enorme, é bem grosso, né? Bem assim. E nesse dia, então, o judeu não pode tomar água, não pode comer, não pode pentear o cabelo, não pode usar cinta, não pode usar sapato. Enfim, é uma série de coisas que não existe. É uma invencionice. Como o nosso Messias morreu e ressuscitou, então, é um dia, na minha opinião, pode ser que eu venha com o tempo entender melhor, retifica. É um dia de reflexão. É um Shabat de reflexão. Como a Bíblia fala que é um Shabat, é um Shabat, é um Shabat. Não sou eu de Shabat, é um Shabat. Mas não com aquela prescrição rabanita. É um dia que você vai refletir, você vai avaliar, você vai orar, você vai agradecer, na minha opinião. Né? Pode ser que os irmãos tenham outra opinião. Eu não posso criar aqui uma doutrina. Eu não tenho essa autonomia. Né? Eu realmente não tenho, não sei o que dizer. Mas espero que haja essa revelação. Né? A irmã Márcia perguntou, mas será que essa comemoração é tão importante desse ano novo? Sendo que é uma comemoração de ano novo civil e não espiritual? Nem civil não é, porque o civil eles celebram lá em março. Viu, irmã Márcia? Nem civil é. O propósito é obscurecer a festa das trombetas. Eles passam superficialmente. Nem isso é, infelizmente. Mas alguém tem alguma pergunta concernente? Fiquem à vontade. Não se preocupem.
Então, voltando aqui. Nós temos um propósito no nosso coração de marcar essas festas na vida de vocês. Muitos de vocês estão chegando, nunca participaram, nunca, né, de marcar esse momento. O meu sonho, vou ser sincero com os irmãos, era ter preparado uma ceia para que todos vocês tivessem aqui um jantar, para que a gente jantasse junto, fizéssemos o ceder de Yeshua, o pão e o vinho, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Eu espero que em breve eu tenha condições de fazer isso. Por quê? O ideal, vou passar isso aos irmãos, o ideal é que às sextas-feiras à noite, que é sábado, ao pôr do sol da sexta, as famílias façam um jantar de Shabat. Como era feito na época de Yeshua, como era feito na época de Moisés, como eles faziam quando era Shabat, eles ao pôr do sol, eles faziam um jantar e celebravam com a família. Quando era a festa da Lua Nova, eles faziam um jantar e celebravam. Esse é o ideal. E nós vamos trabalhar nesse ano, agora em diante, com esse propósito de, nas sextas-feiras, nós fazemos aqui um jantar familiar. Então, cada um na sua casa faça. Ah, mas eu trabalho muito. Trabalhe menos. Quem trabalha muito não tem dinheiro. Muito bacana, irmã Rosângela. Faz muito bem. Né? A Rosângela disse, eu faço isso com as meninas. Faz muito bem. É importante, eu quero colocar isso em prática. Porque as crianças, as pessoas vão começar a perceber a importância. E vocês sabem aonde... Eu já sabia disso já há muito tempo. Mas aonde eu comecei a perceber que a necessidade disso? Naquela série Rosen. Muito boa aquela série, que conta a história de Yeshua. E ali toda a família, todos os judeus, se preocupam de se preparar para o Shabat, para receber o Shabat. E a gente não está recebendo mais o Shabat, a gente está vindo na congregação de manhã, cumprir um compromisso e vai embora e acabou. A sexta-feira à noite estamos assistindo as novelas, né? A novela agora está uma bênção, né? Cada dia pior as novelas, não sei o que acontece. Então, cuidado, irmãos. Vamos tentar colocar em prática isso. Muito bacana, irmão Freitas. Meus parabéns. Isso é importantíssimo, nós colocarmos em prática. Aqueles que não estão fazendo ainda, com dificuldades, que nós sabemos, a dificuldade principalmente dos irmãos que moram em São Paulo, é uma loucura. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu saí aqui de casa para ir no correio. Daqui da minha casa no correio é 15 minutinhos. Levei 40. Tudo entupido, tudo parado. E eu não tinha com quem deixar minha mãe. Tive que colocar a coitadinha dentro do carro. Ela não sabia nem onde estava, nem para onde estava indo. Saí e eu precisava mandar um produto para um cliente que hoje, sem falta. Foi uma loucura. Aquilo foi dando um estresse, que a cidade está desse jeito. Infelizmente, aqui é assim, né? Não tem o que fazer. Mas vamos tentar ver se a gente coloca em prática. Então, os demais irmãos, converse com os outros. Comece aos poucos, faz na sexta-feira, faz uma refeiçãozinha. Aquela refeição de domingo, sabe, do almoço de domingo, passa para sexta-feira à noite. É o melhor que você faz, porque você está honrando a Deus. Deus gosta disso, né? Isso é muito importante. Agora, irmãos, eu vou pegar o pão e o vinho e vou fazer a cerimônia do Seder de Yeshua. Por quê? Porque ele diz, todas as vezes que vocês se reunirem, façam em minha memória. Como trombetas é um memorial que marca a volta de Yeshua, nós vamos fazer isso. Me dê um segundinho só. Tá? Me perdoe que hoje eu estou um pouco desorganizado. Não gosto, mas infelizmente é assim. Um minutinho só.
Muito bem. Yeshua teve uma preocupação. É vinho mesmo, viu? Porque eu não vou dirigir, então não tem problema não. É vinho. Yeshua, ele teve uma preocupação disso. Todas as vezes que vocês se reunirem, né, façam em memória a minha vida. Nós temos um dia especial. É 14 de Abib, que foi a instituição. E como trombetas marca, sinaliza a vinda de Yeshua, então nós optamos em fazer, então, essa celebração à ceia. Vamos nos organizando. Quem sabe, da próxima vez, todos fazem juntos. O importante é que nós demos o primeiro passo. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos desses o fruto da videira. Lehai. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o pão que brota da terra. Soberano Deus, Criador,